professora da Sala de Recursos Multifuncionais e vim aqui hoje falar com vocês de um assunto muito importante: a luta da pessoa com deficiência. Pois é, primeiramente nós vamos definir o que é deficiência. Bom, a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, sensorial ou intelectual, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isto é, deficiência é o termo empregado para definir a ausência ou disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. As deficiências, elas podem ser congênitas, nascem com a pessoa, ou adquiridas. As várias deficiências, elas podem se agrupar em 5 conjuntos distintos. São eles: deficiência visual. A deficiência visual é a perda ou redução das funções básicas do olho e do sistema visual. Existem 2 grupos de deficiência: a cegueira, que é a perda total da visão, ou pouca capacidade de enxergar. Seu processo de aprendizagem se dá através dos sentidos remanescentes, como tato, audição, olfato e paladar, utilizando o sistema Braille como principal meio de comunicação escrita. Já a baixa visão define-se pelo comprometimento do funcionamento visual dos olhos, mesmo depois de tratamento ou correção. O processo educativo do aluno com baixa visão se desenvolverá por meios visuais, com emprego de recursos específicos, como escrita ampliada, lupa, entre outros. Deficiência auditiva. A deficiência auditiva é a perda parcial ou total da audição de um ou ambos os ouvidos. Pode ser de nascença ou causada por doenças. É definido surdo toda pessoa cuja audição não é funcional no dia a dia, e considerado parcialmente surdo todo aquele cuja capacidade de ouvir, ainda que deficiente, é funcional com ou sem prótese auditiva. Deficiência mental é a designação que caracteriza os problemas que acontecem no cérebro e levam a um baixo rendimento, mas que não afetam outras regiões ou áreas cerebrais. Então, de acordo com as pesquisas, há 4 níveis de retardo mental, que é dado por variação do quociente de inteligência, ou QI, como é mais conhecido. O retardo mental leve, retardo mental moderado, retardo mental severo ou retardo mental profundo. Deficiência física. Podemos definir a deficiência física como diferentes condições motoras que acometem as pessoas, comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em consequência de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas ou malformações congênitas ou adquiridas. Deficiência múltipla. A deficiência múltipla é a associação de 2 ou mais deficiências, sejam intelectuais, físicas, distúrbios neurológicos, emocionais, linguagem e desenvolvimento educacional, vocacional, social e emocional. Então, pessoal, há muito tempo atrás, lá pela década de 50, 60, as pessoas com deficiência eram invisíveis. O que mais elas ouviam era a seguinte frase: as coisas do mundo não são para vocês. Os pais, por sua vez, tinham vergonha de terem filhos com deficiência. Não aceitavam. E quando, no momento em que mais precisavam do apoio da família, a família se afastava. Então, os deficientes, independente de qual era a sua deficiência, não tinham contato com seus pares.
levando uma vida solitária, trancada em suas próprias casas ou internadas em instituições. Porque a sociedade da época preferia, por exemplo, pagar uma ajuda social para que essa pessoa ficasse em casa do que dar a ela condições dela se formar, trabalhar profissionalmente e contribuir para a sociedade. Essa é a concepção da sociedade que estamos tentando mudar, que mesmo ainda estando no século XXI, ainda não mudou totalmente. Não queremos aqui normalizar o deficiente. Cego é cego, surdo é surdo, o que não anda, não anda, e etc. Precisamos entender que qualquer que seja a deficiência, não pode servir de limitação para a vida dele. Por quê? Pior que as barreiras físicas são as barreiras atitudinais que eles enfrentam diariamente. Foi então que, 21 de setembro de 1982, por iniciativa de movimentos sociais, tendo como ativista Cândido Pinto de Melo proposto essa data como o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, por estar próximo ao início da primavera, estação conhecida pelo aparecimento das flores. Esse fenômeno representava o nascimento e renovação da luta das pessoas com deficiência. Data essa oficializada no ano de 2005 pela Lei 11.133. 10 anos mais tarde dessa oficialização, em 2015, é que foi instituída a Lei 13.146, na qual definiu e regulamentou os direitos das pessoas com deficiência, que tinha como objetivos assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. No entanto, finalizo esse vídeo dizendo que não devemos reivindicar por eles, para eles, e sim com eles. Não é porque eu não tenho deficiência física, auditiva, visual, que eu não posso ter outros tipos de deficiência. A deficiência está em quem tem deficiência ou a deficiência está em nós, na sociedade, nos locais públicos que não oferecem acessibilidade? Já conseguimos muitas mudanças. Juntos, vamos conseguir muito mais.